Olá, eu sou Ana Cristina de Sarro, arquiteta, e estou novamente aqui no nosso podcast da Construção Civil e hoje com o tema sobre arquitetura sacra. Vocês têm conhecimento que é uma arquitetura sacra? Ela vai falar um pouquinho da parte da composição de uma igreja, mas quem que é o profissional que pode fazer um projeto desse? Um arquiteto, um engenheiro, talvez um artista? Projetar o espaço sagrado, ele tem muito a ver com o que é uma igreja antes para um profissional. Então, nós temos hoje uma pessoa que estará conversando com a gente sobre arquitetura sacra. Ela é especialista, tem especialização nessa área e é a arquiteta Tayane. E eu vou passar para ela se apresentar e falar um pouquinho sobre esse tema maravilhoso, que é falar de um espaço sagrado, independente ali do termo, né? Vamos falar um pouquinho dessa arquitetura antes, né? Ela vai falar um pouquinho sobre isso também. Ok? Tudo bem, Tayane? Tudo bem, Ana. Tudo certo. Cumprimento também a todos, né, que vão estar aqui conosco, participando desse bate-papo, ouvindo, né, conhecendo mais sobre esse tema. Então, eu sou a arquiteta Tayane Araújo. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo desde 2011. Sou especialista também em projeto arquitetônico e especialista em arquitetura sacra, arquitetura e arte sacra. Bom, a minha experiência com a arquitetura, eu acho que todos nós, independente se nós somos leigos no assunto ou não, né, somos profissionais no caso, a nossa vivência espacial, ela envolve a arquitetura. Não tem como a gente não viver a arquitetura. Tudo em nossa volta tem um pouco da arquitetura, né? Com certeza. Nós somos seres espaciais, então eu falo que a minha vivência com a arquitetura começou desde que eu nasci, né? E a gente vai percebendo essa afinidade, às vezes, na própria escola. Você gosta de desenhar? A gente tem esse paradigma, né? Para ser arquiteto tem que saber desenhar. E dentro da universidade a gente vai conhecendo tantas vertentes, tantas coisas, seja alguém que tem mais facilidade em falar, alguém que tem mais facilidade em desenhar propriamente, em cálculo, que é outro medo das pessoas. A arquitetura tem que saber matemática. Tem que saber matemática, daí às vezes corre, né? Já corre, já muda, né? Sim. Ou aquele que é muito bom em matemática já fala, a arquitetura não é para mim, meu negócio é engenharia. É muito detalhezinho, esses arquitetos, é muita frescura. Exato. E até tem algumas classificações aí, né, que arquiteto e engenheiros, né, o que são por que o que é outro, mas muito bem, Tayane. Muito obrigada, né, pelo aceite da nossa entrevista de hoje. Não é verdade, é entrevista, é um bate-papo, né? Esse tema, da arquitetura sacra, ele remete alguns conhecimentos, né, que até eu também tive oportunidade de fazer sobre esse tema, né? Em algum momento participei de uma jornada, né? Acho que fizemos juntos, né? Sim, em Londrina. Em Londrina, né? Faz quantos anos, Tayane? Foi em 2018, Ana. 2018. Nossa. Passa o tempo. Então, e com isso, a gente tem algumas dúvidas, né? Como eu não tenho um conhecimento como uma especialidade, como a Tayane hoje tem, né? Então, assim, por isso que eu achei bem relevante esse tema, porque no momento nós estamos gerenciando também uma reforma de uma igreja, né? E isso nos remeteu a falar um pouquinho para vocês, né? Como que acontece, quais são os passos, né, que hoje uma igreja, ou ela é construída desde o início, ou ela é reformulada, né, ou ela é revitalizada. Então, eu achei bem esse tema para nosso podcast dessa semana, envolvendo até porque agora, para os cristãos católicos, esse momento agora é o momento de reflexão da igreja, que é o momento, né, dos 40 dias, que na Igreja Católica ela tem
do pensar, do ser, né? Então, como todo mundo, né, a vida da gente é cheia de altos e baixos, muitas vezes em algumas situações, e nós, arquitetos, muitas vezes nós não somos só o profissional, né, nós somos também um humano arquiteto, e esse humano arquiteto muitas vezes, às vezes pesa em alguns momentos para a nossa vida, até porque a gente às vezes não tem como separar vida pessoal e vida profissional. E eu confesso a vocês que essa semana, né, tivemos vários desafios aí em função desse projeto ser tão grandioso. E para isso, a gente tem assim, aceito, né, uma grande ajuda dos profissionais que estão envolvidos nesse momento. Mas o momento né, trazer o projeto arquitetônico como um norteador de um espaço onde as pessoas se reúnem, né? O que contemplaria esse espaço, né? Por exemplo, é diferente, né, Tayane? Quando você tem um projeto que vai ser iniciado. Você faz projetos desde o início da arte sacra ou você faz mais a parte de revitalização? Certo, Ana. São duas situações bem distintas, tá? Eu trabalho com ambas. Eu só queria fazer assim uma ressalva, né? Dentro da arquitetura, vamos pensar que todos nós, como eu comentei, somos seres espaciais e usamos o espaço. A diferença da arquitetura sacra é que, assim como numa casa, a gente tem que conhecer as funções. Então, para nós que moramos desde que nascemos, é fácil entender que tem um espaço para comer, um espaço para descanso, né? Um espaço para o banho. E assim também a arquitetura sacra. Então, assim, dentro das duas vertentes, seja para construir do zero, seja para reformar, eu tenho que entender o que funciona ali dentro. Inicialmente, muito mais também do que entender como arquiteto, o lado funcional, quais são... A parte da estrutura, os setores... A beleza, não é somente... Exatamente, eu tenho que entender esse lado funcional e a beleza talvez entra na vivência. Porque... para o arquiteto, não basta conhecer a parte técnica dentro da arquitetura sacra. Essa é uma opinião que eu tenho formada, né? Mas dentro da própria especialização, da própria ali, vivência técnica da universidade, eles sempre bateram muito nisso. Que para eu poder falar com propriedade de um tema, eu tenho que conhecer. E muito mais do que... Vivenciar. Porque aí a arquitetura sacra ela tem um grande desafio, que a arquitetura geral, na verdade, materializar sonhos, né? Quando um cliente de uma casa chega pra gente e fala assim, eu tenho tudo na minha cabeça, então a gente quase entra na cabeça daquela pessoa para tentar realizar os sonhos, os anseios que ela tem pro espaço. E na arquitetura sacra é a mesma coisa, só que com algo que a gente nunca viu, que é o divino, que é Deus. Nós sentimos a presença, nós como cristãos, né, especificamente católicos ou evangélicos, nós temos a nossa fé. Só que a fé não é algo tangível, que eu posso tocar, não é algo palpável, é algo invisível, é algo que eu sinto. Como eu materializo no espaço algo que é intangível? E não pode ser pessoal, né? Exatamente, não é pessoal. E quando você mencionou ali a revitalização do espaço, como é o caso que nós estamos trabalhando juntas num projeto de revitalização, né, de um espaço que já está construído, envolve o contexto da comunidade. Existe uma identidade local a ser respeitada e nós vamos entrar com melhorias, mas respeitando também esse contexto local. E tentando agregar para que se torne mais fácil, né, e mais vivenciável essa ligação entre a terra e o céu, que é isso. Nossa, Tayane, é bem profundo, né? É muito Vocês profundo, estão percebendo gente, que o tema aqui, até para a gente iniciar hoje, a gente até fez um momento de reflexão e... Hoje eu tô bem na parte bem do sagrado mesmo. Vocês estão percebendo, né? Hoje bem interiorizada. Bem interiorizado. Mas acho que é isso que mantém, né? Cada um com a sua fé, com as suas vivências, né? Com a sua forma de trabalho. Eu sempre pedi orientação para um ser maior. Todos os meus trabalhos, a gente sempre... nós
algumas vezes as pessoas falam assim, os arquitetos são artistas, né? Sim, nós somos artistas. Nós somos artistas humanos, né? E quando conseguimos, né, colocar no papel algo sobrenatural, como a Tayane está comentando, né, que é algo que a gente não vê, né, Tayane? Exato. A gente, então, existe todo um outro apelo diferenciado. Uma coisa que, assim, que eu não me esqueci na formação, quando a gente estive na jornada, foi que cada gestão que vem para uma paróquia, né, ela tem que ser dada uma sequência. Então, assim, não é a gestão que vai dar a cara para aquela paróquia. Isso é uma coisa que eu me lembro bem, Tayane. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Até pode causar um pouquinho de conflitos aí, mas em algumas situações. Mas quando você chega, né, num espaço que você já deparou por algumas situações, né, que tem uma nova gestão, ou seja, né, um novo pároco, isso interfere, porque ele seria o cliente primeiro, né, que ele que vai chamar, isso interfere, como que você tem visto essa parte? Você daí comenta sobre essas, ou você deixa mais à vontade, depois você sugere, como que você acha que isso deve funcionar? Certo. Bom, o que eu costumo fazer? Como profissional, eu costumo fazer uma explanação sobre o que é o processo de um projeto sacro. E nesse processo existem 3 pilares, que é, o primeiro, a comunidade, as pessoas que vivem... Que é a igreja, né? Exatamente, que moram ali, que participam daquela paróquia. Por quê? Elas é o primeiro pilar, porque elas é o que permanece. O arquiteto, depois da reforma, vai embora. O padre, com um tempo, também pode ser transferido. Quem permanece é a comunidade. Então, ela é o primeiro pilar. Muito bem. O segundo pilar é o padre, o pároco. Por quê? Ele é o diretor teologal. Ele tem um conhecimento litúrgico teologal que vai nos ajudar nessa materialização do espaço sagrado. E o arquiteto sacro, especificamente, também tem uma formação litúrgica, uma formação teologal, e deve, por isso que eu mencionei a vivência, conhecer os ritos, para daí vir com o conhecimento técnico. Então, perceba, é a comunidade com a identidade local, o padre com o conhecimento teologal, né, sacerdotal, com a autoridade espiritual que ele tem, né, isso é muito forte, e o arquiteto com conhecimento também participativo, mas um conhecimento técnico. Então, essas 3 vertentes. E não só o arquiteto. Quando eu falo conhecimento técnico, envolve o engenheiro civil, envolve o engenheiro elétrico, cada um com a sua especialidade, o mestre de obras, né, o gesseiro, todos os que vão estar envolvidos. O ideal, claro, nem sempre é possível, mas o ideal é que todos possam conhecer essa realidade de vivência litúrgica, de rito, de missa, de outros ritos, sacramentos, para poder valorizar. Né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, assim, a gente ama a nossa profissão porque a gente conhece, porque a gente vive aquilo, né? A gente defende, a gente né? defende. E a arquitetura sacra, né, é a mesma coisa. E é muito especial, né? Porque é igual quando uma obra de uma família, né? A gente se apega. É muito engraçado, né? Quando termina a obra, a gente sente saudade do cliente. Apesar de todos os imprevistos, os perrengues que acontecem, a gente sente saudade. E na comunidade, isso é muito mais bonito, porque é uma família enorme. Não é uma família, são várias famílias que formam um todo. Então, você se sente muito abraçado por aquela comunidade, né? Se sente parte. Muito bem. Tayane, vamos falar um pouquinho da parte mais técnica ali agora. Dentro do espaço sagrado, né, do presbitério, existem, né, que nem você comentou, né, são os ritos, né, do espaço celebrativo, né? Sim. O que você me diz em relação, assim, ao som da igreja, a questão dessa... Como que você vê isso, os teus projetos hoje? Você tem colocado a questão da acústica? Como que você está trabalhando em relação a isso? Certo. Falando mais especificamente da parte simbólica, que envolve essa parte técnica, vai envolver a parte simbólica. Certo. Existem os polos litúrgicos, que a gente chama. Então, tem um polo que é onde acontece o batismo. Outro polo que é onde acontece
o altar, no caso, onde faz a consagração da Eucaristia, no caso de nós, católicos, né? E em outros segmentos do cristianismo vai ter outros momentos. Então, esses polos, falando tecnicamente, ele vai necessitar de um respaldo tecnológico, de iluminação, de som. São as cenas, né? Exatamente. Isso. Então, assim, nós temos sim que prever, porque isso vai favorecer o conforto daquele usuário para levar ele a esse encontro. Porque, por exemplo, nós somos seres sensoriais também. Sim. Então, assim, quando eu entro num ambiente de menos luz, mais penumbra, e eu quero levar aquela pessoa a uma interiorização, então, aquela atmosfera mais suave, aquela luz mais tranquila, já me faz... né? Eu entro num ambiente que está uma luz mais amena, eu já me coloco numa posição de interiorização mais facilmente. A música também me ajuda a fazer isso, o som da água, outros artifícios, sim, né? Mas o espaço em si, seja através da luz, como você mencionou. Então, por isso a qualidade acústica, para que não tenha tantos ecos, ruídos acontecendo, para que a palavra que for proclamada lá na frente, eu consiga escutar de forma suave, tranquila, entendível. Então, não tem como não pensar na tecnologia, na parte técnica, se eu quero que a comunidade, né, a pessoa participe de fato do rito. E é indispensável. E esse é o grande desafio, porque hoje em dia, Ana, eu vejo isso em todas as construções. As pessoas querem o imediato. Assim, eu preciso construir para ontem. E isso também acontece nas igrejas. E é onde muitas vezes as comunidades pecam. Investem, fazem o sacrifício que tem que fazer, mas não fica como deveria ficar. É toda uma composição, né, exato, Tayane? Como a gente comentou no início, então. Então, não existe nada separado. Por exemplo, alguém da comunidade gostaria de mexer lá na parte... numa parte da igreja, por exemplo, né? Sem ter esse olhar de planejamento como um todo, né? Pode incorrer em erros, né? Até em relação à própria celebração, né? Então, quando a gente comentou em relação a essa gestão, né? A gente, como profissional, a gente tem que ouvir, sim, o gestor, né, ou o pároco que esteja à frente, né, dessa igreja, mas só que nós temos a obrigação da parte técnica em orientá-lo. Olha, é melhor que se faça por etapas, né? Porque uma revitalização, dependendo do espaço, né? Ele não é um valor, né? Dependendo do tamanho do espaço, né? Planejamento, né? Existe planejamento. Esse planejamento que tem que acontecer. Então, é diferente, como você falou, de uma residência, né? Que existe uma família ali que está à frente para resolver somente. Então, ali nós temos toda uma apresentação daí para a comunidade, que em primeiro lugar, sempre. É um programa complexo, não é tão simples, né? Você mencionou uma coisa muito importante, essa questão, assim, do planejamento, né? A gente se depara com a ansiedade em fazer e peca em não planejar como fazer, né? Só que é engraçado que na pós que eu fiz, né, em São Paulo, metade da minha turma da pós, nós estávamos em torno de 50 pessoas, 25 pessoas eram sacerdotes fazendo. Nossa, que bênção! Justamente. Eu lembro na jornada que tinham vários. Né? Eram padres e arquitetos também, né, Tayane? Tinha alguns, não eram? Sim, alguns padres que eram padres arquitetos e que estavam se especializando na arquitetura sacra. Justamente porque é tão rico, é tão abrangente, né? A Igreja Católica, nesse segmento, ela tem uma profundidade simbólica tão grande que mesmo o padre sendo formado em teologia e filosofia, ele não abrange todo esse conhecimento litúrgico sobre o espaço celebrativo. Então, para eles que foge, né? Exatamente. Se ele não for fazer uma especialização, é muito abrangente. É bastante... Exatamente. Então, aqui é uma coisa... não que ele seja padre e tem que saber tudo, né? Não.
até mesmo para nós especialistas, é um eterno aprofundamento, né? É muito rico. Esse livro aqui ele é o arquiteto que era padre? Fernando Lopes Aires, ele se eu não me engano, ele é espanhol, tá? Ele é arquiteto, ele é sacerdote, e ele escreveu esse livro voltado para arquitetos. Mostra ali para nós lá. Mostra Sim, assim, aqui? Isso. Super recomendo para os arquitetos que têm esse desejo, essa curiosidade. Chama-se Projetar o Espaço Sagrado, como é e como se constrói uma igreja. Então, aqui ele fala todos os ambientes, os setores, né? Falando tecnicamente, os setores que nós temos que contemplar num projeto de um espaço celebrativo. Então, a gente já sabe alguns termos, né? O espaço onde ficam as pessoas, a assembleia, a gente diz, né? O altar, que na verdade as pessoas entendem altar de forma errada, né? Que acham que o altar é toda aquela parte elevada lá da frente. O altar é só a mesa onde acontece a consagração da Eucaristia. Tem ambão também, né? Ambão, que é onde nós proclamamos, lemos o evangelho, é feitas as leituras, é cantado, ali é o ambão. Exatamente, existe a pia batismal, então existem os polos, né? Aquele conjunto lá na frente, onde fica o altar, o ambão, onde fica o presidente da celebração, o sacerdote, chama-se presbitério. Aquele conjunto, aquele setor é o presbitério. Então tem outros também que ficam escondidos, como a sacristia, onde se guarda... Antes, né? A preparação. Exatamente, ali, né? A preparação, onde a equipe litúrgica se prepara, coloca as vestes, onde o sacerdote também se prepara, onde são guardadas as alfaias, que é o cálice, as âmbulas, né? Tayane, então, como todos os projetos, né? Toda a especialidade, por exemplo, se for para a especialidade hospitalar, né? Exato. Vai ter toda a parte normativa. Então, o espaço sagrado, ele entra também com essa mesma especialização. Quem quiser, né, seguir nessa área, não precisa ser exatamente católico, né? Exatamente. Até isso que a gente estava conversando agora, mas ele precisa vivenciar pelo menos aquela comunidade, se ele for convidado para participar, fazer um projeto, ele tem que vivenciar a comunidade e estudar, né? Conhecer todo esse... Porque muitas vezes, porque arquiteto, às vezes, você faria um projeto do gesso, da iluminação. Então, pensar um pouquinho antes de fazer um aceite de um projeto, que ele tem toda uma normativa diferenciada, né? Certeza. Do que a gente aprende nos bancos da faculdade, né? Com certeza. Então, ele... É uma especialidade mesmo, né, Tayane? E até mesmo nos bancos da universidade, da faculdade, como você mencionou, a gente aprende que cada projeto tem o seu conceito, né? E o seu planejamento, né? O seu planejamento, a sua característica. As funções. Nós tivemos a experiência da docência, né, durante um bom tempo. E a gente sempre bateu muito nessa tecla, né? Porque a gente, como também aluno, viveu isso. Sim. E aparece assim, né? Para quem é arquiteto, papo de sala de aula, né? A gente acaba, às vezes, não é bem assim. Na vida real não é assim. Sim. É necessário a gente parar para analisar quem é meu cliente. Qual a necessidade dele? É o programa, né? Qual o programa? É o programa que tem que ser analisado e não pode, para não ter erro, né? Quais são as características, as partes normativas, né, burocráticas que eu tenho que respeitar? E dentro da arquitetura sacra isso é muito profundo. Só que o interessante é, né, que dentro desse segmento nós temos vários documentos da própria igreja que nos auxiliam. O próprio documento do Concílio Vaticano II, ele tratou especificamente sobre isso. Porque a própria sociedade, desde, né, das revoluções que aconteceram no século XII, Revolução Francesa e tantas outras, mudou muito o contexto social, a Revolução Industrial. Isso impactou na vida humana de forma tremenda. E muito se perdeu da essência do ser humano. A produção em massa, o imediatismo, onde fica, às vezes, a beleza, a convivência com o outro. A gente percebe isso nas próprias relações líquidas, como diz Bauman, né, hoje em dia. Tudo muito superficial. E isso acabou se infiltrando até mesmo nos espaços sagrados,
né? Se a gente olhar catedrais do século X, do século até mesmo II, bem no início, né, do cristianismo, são todos tão cheios de elementos tão ricos, e hoje em dia às vezes são uns galpões, porque é tudo muito superficial. O que importa é ter um teto lá, um som. Muitas vezes importa Se muito perdeu um pouquinho, se né? perdeu da essência do que é a beleza. Do espaço sagrado, do espaço, né? Do sagrado. Independente de qual religião, né? Independente. Porque muitas vezes nós somos uma geração nós nem tanto, né? Nossos nem filhos, tanto. vamos lá, né? Geração. Nossa geração. Essa geração mais millennium, né? Que o pessoal tanto diz hoje em dia, anos 2000 para cá, é uma geração tecnológica. Então, muitas vezes, a ideia do belo se confunde com uma luz bonita, um som maravilhoso, uma banda tocando. Só que o sagrado não é show. O sagrado é silêncio, muitas vezes. O sagrado é simplicidade. Deus se fez humilde. Jesus se fez humilde. Sim. Né? Então, é uma coisa muito, muito além. É místico o negócio, né? Então, e tem sem contar, né, Tayane, que com todo um planejamento, é levantado todos uns valores, né? A comunidade se movimenta para que aquele espaço mude, né? E que aquele espaço fique belo. Exato. Belo e funcional. Belo e funcional. Dentro da realidade da comunidade. Dentro da realidade da comunidade, né? Isso. E muitas vezes a gente depara com produtos, né? Às vezes materiais que são usados que ele não tem tanta durabilidade. Então, isso também é uma forma que tem que ser planejada para quê? Porque não pode ser mudado um pouco em tempo, né? Exato. Tem que ser um material que vá resistir ao tempo, né? Por exemplo, essa revitalização que a gente está fazendo é um espaço já construído há mais de 50 anos. Exato. Então, hoje, e uma coisa que eu gostaria de, né, elencar bastante, né? E acho que quase em todas, né, os projetos, né, quase não todos os projetos, né, quando se pensa em solidez, estrutura, né? Então, até eu estava lendo sobre isso também, né? Que o ferro, né? Como ele é sólido, né? E fazer uma menção, né? A Deus, né? A esse poder maior aí que é da solidez mesmo. Então, todo projeto, ele tem que ter uma base. E essa base tem que ser sólida. Independente de qual projeto que vai ser feito, né? Ele tem que ter uma base firme. E que essa base não seja destruída, né? Que ela permaneça. Que ela permaneça. E que a engenharia que continue magnífica como era, né? Como a gente encontrou, né? Esse projeto mesmo, a gente encontrou uma engenharia magnífica, executada, fidedigna, inclusive, né? Então, a gente fica feliz. E eu quero, assim, Tayane, ver com você, se você queira falar mais um pouquinho do seu trabalho, além do espaço sagrado. Você tem um minutinho aí para falar, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui hoje. Agradecer novamente pelo convite, né, pela oportunidade. E, bom, eu sou arquiteta, como eu mencionei, especialista em projeto arquitetônico, então meu trabalho envolve entrar, às vezes, no sagrado familiar da pessoa, fazer casas, né, comércios nas empresas, interiores, que é outra paixão que eu tenho. Então, assim, eu sou uma arquiteta que se volta para os detalhes. Eu não consigo me desvencilhar de olhar para o meu cliente e pensar em quem ele é e quais os detalhes que eu posso agregar para aquela família, para aquela empresa, né, para aquela igreja, seja... Então, é isso. E eu sou de Assis Chateaubriand, na verdade, né? Mas moro em Toledo já fazem quase 8 anos. Sou casada, olha, né? Aí, Com o Marcelo, mãe de 2 filhos, mãe do Miguel e da Elis. Então, tenho conciliado também agora a vida profissional, a vida familiar. E sou muito realizada, né? Seja pessoalmente, seja pela profissão. E me coloco à disposição. Qual que é o teu Instagram para deixar para as pessoas? Tayane Araújo Arquitetura. Sigam, a gente sempre está interagindo, mostrando a realidade das obras, dando dicas.
né? E valorizando, né, a nossa profissão, todos os arquitetos aí da nossa cidade. É isso. Muito feliz, então, aqui por mais esse dia, né, que Deus proporcionou para nós, esse bate-papo. E agradecendo aí, então, a Metrial, plataforma digital da construção civil, que está nos patrocinando esse podcast, e que estaremos aqui ainda, continuando com você para os próximos bate-papos. Insira no nosso canal, entre no nosso canal, divulga o nosso canal para que a gente possa trazer mais conteúdo para vocês, tá? Acessem aí, façam com que essa palavra, né, esse momento aqui seja divulgado, e estamos aceitando sugestões aí de temas também para os nossos próximos podcasts. Muito obrigada a vocês.